Abençoados, graça e paz, meu povo. Muita saudade de vocês, muita saudade de gravar uma mensagem. Hoje, graças a Deus, deu tudo certo, tá? Tenho tido dificuldades para gravar devido resfriado, devido nariz escorrendo ainda, devido essa temperatura, né? Que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Esquenta e esfria. Eu pego muito vento, garoa. Eu pego muita friagem no meu trabalho. Por mais que eu esteja agasalhado, mas o rosto não tem como cobrir o rosto, né? Então quando garoa e venta, como hoje, como esses dias aí que está garoando e ventando aqui, como a cobertura do posto é bem alta, então bate no rosto aquela friagem toda, né? E eu chego em casa, nariz escorrendo e espirrando e... enfim, vocês sabem como é que é, né? Mas glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, amém? Abençoados, para quem não me conhece, sou Jonas Barros do canal Ministério Caminhos da Graça, amém? Você que não é membro, seja membro, você que não é da família, seja da família, se inscreva no canal, nos ajuda a chegar a 1000 inscritos para nós fazermos aquelas lives gostosas. Será o nosso culto racional, será o nosso culto em espírito e em verdade que nós vamos fazer juntos. Quando nós batermos aí 1000 inscritos, aí eu vou poder fazer essas lives. Você vai poder pedir teu hino, teu louvor, que você gosta de ouvir eu cantar, eu louvar. E nós vamos fazer isso ao vivo e a cores, amém? Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Mas se inscreva no canal, deixa teu like, compartilhe essas mensagens se você gostou, se você se sentiu abençoado, se você se sentiu alegre, feliz. Passe isto para que mais alguém seja feliz, seja contente e seja abençoado por Cristo Jesus através das nossas vidas. Amém? Claro que quem abençoa é a fé, quem abençoa é a palavra, quem abençoa realmente, quem traz a paz e a alegria e a felicidade é o Evangelho da Graça. Amém? Evangelho da Graça. Abençoados, mas eu quero dividir com vocês aí grandes verdades que libertam. Grandes verdades que te libertam, grandes verdades que te fazem feliz, grandes verdades que podem sim te tirar desta cadeia, desta prisão, desta depressão, desta angústia, desta preocupação, destas dúvidas, destas insônias que você pode estar sofrendo e passando aí na tua vida. Amém? E tudo isto por causa da falsa religião, tudo isto por causa da falsa fé, tudo isto por causa da falsa alegria, tudo isso por causa da falsa felicidade, tudo isto por causa da falsa esperança, tudo isto por causa da falsa e falsas, muitas falsas ou farsas, muitas coisas que não são verdades e que você acredita e que você acreditou, como eu acreditei, preguei, defendi. E quanto me angustiei, quanto me estressei, quantas vezes discuti, quebrei o pau mesmo, esta é a verdade, esta é a palavra certa. Quebrei o pau com quantos pastores, quantos pregadores, quantos evangelistas, quantos missionários, quantas pessoas, quantos pregadores que eu fui de contra com eles e os encarei e quebrei o pau com eles, né? A verdade é esta, né? Mas eu louvo e agradeço a Deus porque há mais ou menos 2 anos e meio atrás, quase 3 anos atrás, Cristo chegou em minha mente, Cristo chegou em meu espírito, Cristo me abriu o entendimento, Cristo pousou, Cristo veio a mim, o Espírito dele me fez entender e compreender que essas tantas falsidades, estas tantas
falsas e falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsas afirmações. Falsas afirmações que parecem verdade, mas não é. Parecem ser verdadeiras, mas não são. Então, uma das principais coisas que você ainda está enganado, abençoado, que ainda você está perdido no pensamento, no entendimento, é o seguinte: é que Deus não habita mais dentro deste templo que você chama de igreja, que você chama de casa de Deus. Deus não habita mais aí. Deus não está mais aí. Se você conferir aí 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 3, 16 e 17, você vai ver quem é o templo santo. Você vai ver onde Deus habita. Amém? Então você vai ver que Deus, Ele, naquela cruz em Cristo, Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos deu da sua graça, Ele nos deu do seu entendimento, que é a lei do Espírito de vida em Cristo e de Cristo, como eu sempre falo, de Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2 ali. Romanos 8, 1 e 2, você pode conferir isso, tá? E claro que Jeremias 31, do 31 ao 34, Hebreus capítulo 8, versículos 8 ao versículo 12, você vai ver sobre o entendimento, a lei do entendimento que Deus ia colocar, Deus ia depositar, Deus ia dar aos seus filhos que viveriam esta fé, viveriam esta verdade, viveriam o adorando em espírito e em verdade. Então, a maior verdade que você pode viver e ser liberto, e ser salvo, e ser transformado, e viver muito mais feliz, é entender e crer que Deus não está mais, Ele não habita mais, Ele não se faz presente mais dentro de templos chamados igrejas. A igreja é você, o templo é você, o templo do Espírito Santo. Amém? E tantas outras verdades que você sempre acreditou ser. Quantas verdades que você acreditou ser verdades, mas que são mentiras, mas que não são verdades. São areias movediças, em que te levam para o fundo, em que te levam para baixo, e não para cima, onde Deus está assentado. Claro que Deus está aí dentro do teu coração, claro que Deus está aí dentro do teu espírito, está aí dentro, porque você é o templo, você é a igreja. Mas sem você saber, você não vive isto. Sem você crer nisto, você não goza isto. Sem você crer e assumir essa postura de filho, não é mais servo, não é mais amigo, não é mais simplesmente um cristão. Não, é filho. Filho, Deus trata com os filhos. Filhos. Então nós podemos ver aqui, 1 Coríntios 6 ainda, 16 ao 20, você vai encontrar lá o quê? Que nós fomos comprados por alto preço. Ele pagou um alto preço para nos dar esta verdade, para nos dar esta paz, para nos dar esta certeza, para nos dar esta esperança. Ele nos deu isto naquela cruz. Então é isto que você precisa viver. É isto que você precisa acreditar. Amém? Outra mentira que você sempre acreditou ser verdade, que eu também acreditei durante 50 anos ser verdades, é que eu, para ser abençoado, para eu conseguir as bênçãos de Deus, para me receber as bênçãos de Deus, eu tenho que ofertar, eu tenho que dizimar, como está lá em Malaquias, capítulo 3, né? Versículo 10, ali a seguir,
que sempre eu preguei aquilo, e afirmei aquilo, e criei naquilo, mas não é verdade. No novo pacto, na nova aliança, no Evangelho da Graça, você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar o apóstolo Paulo pregando o Evangelho da Graça, pregando que um cristão, que um filho de Deus, que vive pela fé e pela graça, ele dizime, ele oferte para ser abençoado. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Então você pode conferir aí, Efésios capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Você vai ver que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Por quê? Porque você pela fé está em Cristo. O homem e a mulher hoje não precisa entrar dentro de um templo e aceitar a Jesus. Ele não tem que aceitar a Jesus dentro de um templo. Ele não tem, isso não existe mais. Você não vê, você não vai achar o apóstolo Paulo fazendo uma bobagem dessa, uma besteira dessa. Convidando alguém, fazendo apelo para alguém aceitar a Jesus, se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus, se render a Jesus. Isso não existe mais. Doutrinas de arrependimentos, de batismos, de imposição de mãos, de fé em Deus. Hebreus capítulo 6, você pode conferir isto. Lance mão de todos esses rudimentos da cruz de Cristo. Rudimentos da cruz de Cristo. Largue mão. Largue mão. Lance fora. Não creia mais, não acredite mais. Para que você possa viver a bênção, para que você possa viver a paz, para que você possa viver a alegria, para que você possa viver feliz com Cristo. Por estranho que você acredite, por estranho que você ache, por mais estranho que você possa estar me entendendo aí, por mais difícil que você possa estar me ouvindo, que difícil esse sermão, que difícil esta palavra, que palavra dura, irmão Jonas. Não, essa é a palavra doce, esta é a palavra verdadeira, esta é a palavra santa, esta é a palavra, esta é a verdade santa, perfeita, que pode e vai te libertar se você crê, se você tiver fé nela. Só esta verdade pode te libertar. São João 8,32. O próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Amém? 2 Coríntios 3, do 1 ao 18. 2 Coríntios 3, do 1 ao 18, você vai ver e vai conferir sobre a lei de Deus na tábua do nosso coração. Confere lá. A lei de Deus na tábua dos nossos corações. Amém? Deus, Ele te deu, Ele já te fez abençoado, feliz, perfeito, completo. Amém? Efésios 2, do 1 ao 10. Efésios 2, do 1 ao 10, você vai ver que nós somos salvos pela graça, gente. Nós não somos salvos porque se arrependemos dos nossos pecados, porque fomos batizados, porque tomamos a Santa Ceia, porque confessamos os nossos pecados a Cristo no altar, porque fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O que mais? Porque ofertamos, porque dizimamos. Tudo isto. Não. Isso são tudo rudimentos. Ficaram lá no pé da cruz. Ficaram lá no pé da cruz. Cristo ressuscitou e nos vivificou com Ele. Nos santificou, nos purificou, nos fez santos e irrepreensíveis, sem culpas, sem manchas, sem condenações, sem pecado, sem nada que possa
nos condenar e vir denegrir a nossa fé, a nossa salvação, a nossa alegria. Amém? Efésios 2, do 11 ao 20. Efésios 2, do 11 ao 20, você vai ver que nós somos a família de Deus. Amém? Cristo em Hebreus 10, do 13 ao 21, Hebreus 10, do 13 ao 21, você vai ver que ele nos deu um novo e vivo caminho. Cristo nos deu um novo e vivo caminho, confira. Abra a tua Bíblia aí e confere lá, abençoado. Como cumprireis a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo hoje? É a lei do louvor, a lei da adoração, a lei da gratidão. A lei de Cristo agora está dentro do nosso coração, está dentro do nosso entendimento, da nossa mente. Assim cumprireis a lei de Cristo. Como? Vivendo em espírito e em verdade, adorando a Deus em espírito e em verdade. Não há como, não há possibilidade, não tem como adorar a Deus diferente, como nós fomos ensinados, como você foi ensinado. Não tem como. Amém? Romanos 8, do 1 ao 3. Não há nenhuma condenação, você sabe disto? Romanos 8, do 1 ao 3. Amém? Romanos 3, 24 diz que nós fomos justificados gratuitamente pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus. Ele nos justificou gratuitamente. Aí, gratuitamente. Então eu não tenho que me arrepender, eu não tenho que ser batizado, eu não tenho que dizimar, eu não tenho que tomar a ceia, eu não tenho que comer um pedacinho de pão e tomar um cálice de vinho para me ter parte com Cristo, para me ter parte com Deus, para me estar em comunhão com Cristo. Não. Ele me justificou, eu sou justificado, eu sou justo pela fé de Cristo gratuitamente. Amém? O que mais? Romanos 6,14 diz que nós estamos debaixo da graça, e não da lei, e não da maldição, e não de mandamentos, não de estatutos, não de rudimentos e obras da carne. Não. Amém? Romanos 7, do 24 e 25. Romanos 7, 24 e 25 diz que com entendimento sirvo a lei de Deus. Com o entendimento que ele me deu, eu sirvo a lei de Deus. Qual é a lei? Lei do Espírito, lei da vida, lei de viver o Espírito, lei de viver a graça, lei de viver a paz, a alegria, a felicidade de ter a Cristo. E de saber que Ele é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso pastor. Amém? Romanos 8, do 1 ao 17, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, do 1 ao 17, você vai conferir isto. Amém? Nós temos mais aqui o quê? Cristo, Ele nos deu o Evangelho que não é segundo os homens, mas segundo Ele mesmo, segundo Cristo, segundo o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu isso em Gálatas, Gálatas 1, do 6 ao 9, Gálatas 1, do 6 ao 9, Gálatas 1, do 10 ao 16 e Gálatas 2, do 1 ao 9. Você vai conferir qual é o evangelho que seja anátema, qual é o evangelho que é maldito. Você vai conferir que Cristo nos deu o evangelho que Ele confiou a Paulo. Cristo nos deu o evangelho da paz, o evangelho da alegria, o evangelho da felicidade, o evangelho da perfeição, o evangelho da justificação, o evangelho da santificação, o evangelho da paz, gente.
O Evangelho que nos faz completos, perfeitos. E isto está em Gálatas 1, 6 ao 9, Gálatas 1, 10 ao 16 e Gálatas 3, do 10 ao 14. Amém? Amém. Toda a lei se cumpre em uma só palavra: amar. Amar. Toda a lei se cumpre em uma só palavra: amar. A caridade. Amém? Gálatas 5, do 13 e 14. Gálatas 5, 13 e 14, você vai conferir isso. Toda a lei se cumpre em uma só palavra: amarás ao teu próximo. Ame. Tenha amor, caridade. E você cumpre toda a lei. Toda a lei. Toda a lei. Gálatas 5, 22 ao 26, você vai ver os frutos do Espírito para a salvação. Os frutos do Espírito para a salvação. Amém? E Colossenses 3, do 1 ao 3. Colossenses 3, do 1 ao 3, você vai ver que é para buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra ou de baixo. Quais são as coisas que são da terra? Quais as coisas que são de baixo? Obras da lei, obras da carne, frutos da carne, obras dos pensamentos dos homens corruptos, que não vivem a graça, não vivem espírito, não vivem fé e graça. Então, vivem uma corrupção e não a verdade. Vivem uma desgraça e não a graça. Vivem uma mentira e não a verdade. Vivem presos e não em liberdade. Vivem infelizes e não a felicidade. Vivem perturbados, incomodados e não com aquela certeza da viva esperança de que assim que fecharmos os olhos, estaremos com o Papai amado, estaremos com Deus, estaremos com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas abençoados, Colossenses 3, do 9 ao 17, Colossenses 3, do 9 ao 17, diz que como eleito de Deus, nós somos eleitos de Deus. Amém? Você pode conferir isto. Amém? Então Cristo te elegeu, Cristo te escolheu, Cristo me elegeu, Deus nos escolheu para sermos luz neste mundo, para sermos a diferença neste mundo. Não diferença de aparência, gente. Não é aparência, não é vestes, não é cabelos. Não são saias compridas, vestidos compridos, cabelo comprido. Isso não quer dizer nada, nada, aparência de cristão. Mas não tem a vida do Espírito, não vive por fé, não vive a graça, não é feliz, não é perfeito, não é completo. Vivem fazendo rudimentos, vivendo e praticando obras da carne, querendo se justificar por obras da carne. Paulo deixou bem claro que maldito é maldito. Vive debaixo de maldição todo aquele que procurais ou que procuram se justificar pelas obras da lei. Por consagrações, por jejuns, por batismos, por ceias, por lava-pés. O que mais? Ofertas, dízimos e tantas outras coisas. Tudo obras da lei, tudo obras da carne. Tudo obras da carne. Que são rudimentos. Que não podem mais te ajudar. Não pode mais fazer nada a teu favor. Nada! Porque você está anulando a cruz de Cristo. Desta forma, nestas práticas, você não vive a graça, você caiu da graça. E você anula a cruz de Cristo.
Então estas são algumas verdades que você precisa ouvir, que você precisa conferir. Abra a tua Bíblia, leia e creia. De Romanos a Hebreus, Evangelho da Graça. De Romanos a Hebreus, Evangelho da Graça. O Evangelho da nossa salvação. O único Evangelho que salva. O único Evangelho que realmente te traz a paz, a alegria, a felicidade e que te deixa dormir em paz, tranquilo, sem preocupação, sem incomodação, sem aquela perturbação, né? Amanhã eu tenho que ir para a igreja, porque eu preciso louvar a Deus, porque eu preciso buscar a Deus, porque eu preciso ouvir a palavra de Deus, porque eu preciso. Como precisa? Como que você precisa? Se você é o templo, se Deus está aí dentro de você, em espírito e no espírito, como que você precisa ir lá? Por que você tem que ir lá? Não, você é o templo. Você é a igreja. Cristo está em você. Cristo mora em você. A felicidade mora em você. A paz mora em você. A alegria mora e está em você. A perfeição está em você. A santidade está em você. É você que não acredita, é você que não crê, é você que não acredita. É você que não acredita, abençoado. Mas é isso que Cristo fez. Ele te justificou, você é justo. Você não tem que fazer nada. Você tem sim que adorar, louvar, bendizer, agradecer. Sempre louvar e agradecer. Sempre. E praticar a caridade, o amor, a paz. Onde você ir, distribua paz, caridade, amor, mansidão. Ajude, estenda a mão, levante o caído, alegre o triste. Dê um pão ao faminto. Dê um prato de comida a quem necessita, a quem precisa. Dê um copo de água gelada a quem está com sede. Dê o melhor pão, o melhor bolo que você tiver para quem estiver com fome. Dê o melhor prato de comida para quem bater a tua porta. Faça o melhor. E isto cumprireis, e nisto cumprireis a lei de Cristo, que é a lei do seu entendimento, que é a lei da bondade, que é a lei da graça, que é a lei do Espírito, que é a lei do amor. A lei do amor. Amém? Mas graça e paz, abençoados. Graça e paz. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Estamos devagarinho, crescendo no canal, aumentando os membros, aumentando os inscritos. Se inscreva. Nos abençoe, nos ajude. Manda esse vídeo para quem você quiser. E aquele que crer vai ser salvo. Aquele que crer vai ser enriquecido. Aquele que crer, aquele que entender isto, ele receberá Cristo. Receberá Deus. Viverá e passará a viver livre, abençoado, feliz, completo. E nunca mais essa pessoa vai ser triste, vai viver aborrecida, rancorosa, né? Com rancores, com ódio, com raízes de amargura e com tudo isto aí que não presta, né? Que não presta. Amém? Mas graça e paz, abençoado. Jonas Barros, do canal Caminhos da Graça. Ministério MCG. Ministério Caminhos da Graça com Jonas Barros. Quem quiser falar comigo, me adicione no WhatsApp. 041 9845 7631. 941 99845 7631. Graça e paz, abençoados. Graça e paz.